Então, pessoal, continuando aqui nossa aula, a gente vai começar relembrando o que seria quais seriam as partes integrantes de um artigo de opinião. Primeiro, aqui nós temos um esquema, tá? Eu vou aproximar um pouquinho mais do esquema aqui, que diz assim, que dentro do artigo de opinião, a gente pode observar esses cinco itens aqui, ó. Intenção principal do artigo, quem são os leitores, o articulista, a organização e a linguagem. Então, tudo isso aqui, todos esses itens, fazem parte de um artigo de opinião. Vamos começar pela intenção principal. Qual é a intenção principal? Vocês estão aí agora, nesse momento, nessa semana, em processo de produção de um artigo de opinião. Então, me falem, com toda sinceridade, qual é a intenção principal de um artigo de opinião? Você está escrevendo esse artigo de opinião para quê? Para convencer, olha só, para convencer o interlocutor da validade de um ponto de vista. Então você tem que ter argumentos, que é justamente do que a gente vai falar hoje, sobre argumentos, sobre argumentação, sobre a capacidade de argumentar. Então a intenção principal do artigo de opinião é justamente convencer o interlocutor da validade de um ponto de vista, esse ponto de vista que ele tá defendendo. O ponto de vista que você está defendendo aí na escrita do seu artigo de opinião, que você tem que terminar até a próxima semana, tá? Até sexta-feira. Outro item que tem que fazer parte do artigo de opinião: leitores. Se eu estou escrevendo para alguém ler, né, pessoal? E quem é que vai ler esse artigo de opinião, gente? Quem é esse leitor? Para quem que eu estou escrevendo? Leitores de revistas, jornais, impressos ou virtuais. Nesse caso, vocês estão escrevendo esse artigo de opinião para a equipe da escola ler. Eu vou ler, os colegas de vocês irão ler, a supervisora irá ler, a diretora irá ler, que a gente vai publicar esses artigos, tá? Por isso que ele será feito em duas etapas. Primeiro nós trabalhamos todas as características, depois eu coloquei vocês para produzir, depois a gente vai corrigir ele, tá? Depois que eu receber todos os artigos, eu vou fazer a correção minuciosamente, depois vou devolver para vocês fazerem as devidas alterações nas correções. Então você tem que pensar em quem vai ser esse leitor. O leitor de um artigo de opinião, esses são leitores de revistas, jornais, impressos, virtuais, tá? Lugares onde as pessoas divulgam seus artigos de opiniões, tá bom? Tem uma pessoa, nós falamos muito nesse nome aqui, ó, articulista. Lá na interpretação do texto, da advogada, onde ela falava sobre as mulheres, lá nas perguntas falava muito sobre articulista. Mas o que é esse articulista? Esse articulista, gente, é quem escreve o artigo de opinião, tá? Especialista ou pessoa reconhecida pelo conhecimento em um assunto. No caso lá, era aquela advogada, ela era uma especialista naquele assunto, tá? Ela é uma pessoa reconhecida, tá? Pelo conhecimento num assunto lá sobre as mulheres, sobre os direitos, né, das mulheres, sobre essa busca dos direitos da mulher por espaço na vida social, tá? Então, ela é uma articulista, tá? Então, quem vai debater sobre esse assunto, se for uma especialista, tá? Ou se ela for uma pessoa reconhecida naquele assunto, então a gente chama ela de articulista, tá bom? Organização. Como é que deve ser a organização do teu artigo de opinião? Isso a gente já discutiu tanto nas aulas, desde a primeira aula, tanto nas aulas de produção textual como nas aulas de língua portuguesa. Já discutimos muito a organização do artigo de opinião. Aqui diz o seguinte: ele tem que expressar o ponto de vista do autor, por isso tem que ser assinado, tá? Você tem que assinar. Trata de uma questão polêmica, ele tem que trazer essa questão polêmica, não pode ser um assuntinho besta, que não traga polêmica, que não seja discutido em larga escala. A opinião do autor defendida por meio de argumentos, que a gente vai já falar, tais como argumento de autoridade, que nós vamos já falar sobre eles, argumento de provas concretas, argumento de exemplificação e argumento de causa e consequência. Só que já vimos 4 tipos de argumento. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Nós iríamos falar sobre os tipos de argumento? Vamos já falar sobre eles. Então, dentro do teu texto, tu tem que trazer esses tipos de argumento, tá? Argumento de autoridade, argumento de provas concretas, argumento de exemplificação, argumento de causa e consequência. Não sei se você vai usar os 4, se você vai usar só 1 ou 2. Mas tem que ter. Eles têm que estar presentes no teu artigo de opinião. Você tem que defender a tua tese, a tua opinião por meio de argumentos. Por quê?
Essa é a característica principal desse gênero textual, tá? É a capacidade do escritor argumentar. Linguagem. Como é que deve ser essa linguagem? Como é que você vai escrever essa linguagem usando a norma padrão ou uma linguagem mais coloquial? Você tem que usar uma linguagem cuidada. O que é uma linguagem mais cuidada? Uma linguagem onde você vai usar termos mais cultos, tá? De acordo com a norma padrão. Você não vai usar gíria, né, gente? Você vai usar e daí, sabe como é, né? Você não vai usar esse tipo, né? Ou então, não é, igual eu tô usando aqui na minha fala. Você tem que utilizar a norma padrão na escrita do teu artigo de opinião, tá bom? Então, agora vamos falar sobre os tipos de argumento. A gente vai começar lá na primeira página, onde está falando sobre o argumento no artigo de opinião. Então, vamos começar aqui. Aqui está dizendo assim, olha, a argumentação no artigo de opinião. Antes de retomar o estudo sobre argumentação, é importante ter clara a distinção entre dois conceitos, explicação e argumentação. O que é explicar, gente? Explicar, gente, quando eu explico, eu estou usando, como é que se diz? Eu trago fatos. Quando eu explico, eu trago fatos já comprovados, né? São fatos legais. Tá? E quando eu argumento, eu vou usar da minha essência. Eu vou usar recursos expressivos para te convencer de alguma coisa. Tá? Então, a diferença entre explicação e argumentação é isso. Tá? É apresentar algo que já se conhece como verdade indiscutível para o interlocutor. Então, isso é uma explicação. Tá? Explicar é afirmar algo que já é conhecido e que não é possível de refutação. Se eu estou explicando alguma coisa, eu estou dizendo algo que já é conhecido, que não é passível de refutação, de dizer, isso aí não é verdade. Não, já é verdade, já é uma verdade consolidada. E aí eu estou explicando. Mas quando eu estou argumentando, eu estou usando razões para fundamentar a minha verdade, para fazer daquilo uma verdade, para convencer alguém a aceitá-la, a minha verdade, e usando a explicação de uma coisa que já é real, que já existe, tá bom? Ok. Então vamos agora para os tipos de argumentação. Vamos lá, tipo de argumentação. Bem aqui do cantinho tem assim, argumento é a razão apresentada para defender uma tese. Eu já falei isso para vocês no começo da aula, com o objetivo de convencer alguém a reconhecer a validade de determinado ponto de vista. Isso é argumento, tá? Essa é a razão apresentada para defender uma tese. E o que seria argumentação é o conjunto desses argumentos, né, gente, apresentados para convencer alguém, né, a aceitar a validade determinada pela tese. Existem vários tipos de argumento para fundamentar uma opinião. Então, se você está escrevendo seu texto aí, você tem que saber disso aqui, tá? Os argumentos que você está usando aí, eles têm nomes, ok? Quais são esses tipos de argumentos? Vamos ler aqui. Argumento de provas concretas. Eu quero que vocês escrevam isso aí. Você entra lá no seu livro didático e você escreva isso aqui, olha. Faça o cabeçalho, coloca aí, ó, tipo de o assunto do texto. Olha o assunto do texto da aula de hoje. Escrevam aqui, ó. O assunto da aula de hoje é a argumentação no artigo de opinião. Esse aqui é o nosso assunto de hoje. Escrevam aí, faça o cabeçalho e coloca o assunto da aula, esse assunto aqui. E aí depois você vai lá para aquele quadro que nós acabamos de ver, copia ele no caderno e vem para cá também para esse outro. Você vai escrever o que é argumento e o que é argumentação. Escreve esses dois conceitos no caderno. Depois você vem para cá para esse retângulo rosa e também escreve no caderno. Presta atenção. Argumento de provas concretas é o primeiro tipo de argumento. Como é que é esse argumento quando eu vou utilizar na sala de aula, no meu artigo de opinião? Como é que eu uso esse argumento de prova concreta? O que ele traz? Ele é a apresentação de fatos, pessoal. Fatos. O que são fatos? São coisas reais, né, gente? É o contrário de fakes, né? Esse tipo de argumento de provas concretas, ele traz estatísticas, né? Dados que foram coletados estatisticamente, fazendo pesquisas, dados de estudos, né? Que foram feitos por uma empresa que tem nome, uma empresa séria, sobre o problema ou assunto que está discutindo. Por exemplo, se eu vou discutir aqui a quantidade da população de Açailândia, eu tenho que buscar esses dados estatísticos onde? No IBGE, porque ele é o órgão responsável para buscar esses dados concretos. Então aqui, se eu vou usar fatos, se eu vou usar dados estatísticos, eu estou usando argumento de provas concretas, tá bom? Então é o primeiro tipo de argumento que eu posso usar no meu artigo de opinião.
Outro tipo de artigo de opinião, copia também aí, pessoal. Vai lá no livro digital e copia, porque aqui no vídeo fica ruim para você pausar e copiar. Vai lá no seu vídeo digital, no seu livro digital, que na página, nós estamos na página 9 do seu livro digital. Então vamos lá. Outro tipo de argumento, argumento de autoridade. Que argumento é esse? É a citação de vozes conhecidas por dominarem a questão. Olha só. É argumento de autoridade. O nome já está dizendo. Autoridade. Alguém que é autoridade no assunto. Eu vou citar alguém que já é autoridade nesse assunto que eu estou falando. Tá? Então, por exemplo, tem uma pessoa, tem duas autoras, duas escritoras, duas cientistas, que elas escreveram, elas acompanharam o trabalho de desenvolvimento do processo de apropriação do sistema de escrita alfabética de uma criança. Elas escreveram vários livros e hoje a gente usa na nossa sala de aula os métodos dela até hoje, tá? Então, o nome dela é Emília Ferreira e Ana Taberowski. O que elas fizeram? Elas fizeram um estudo, né? Elas fizeram um estudo de muitos anos avaliando como é que a criança aprende a ler e escrever, tá? Mas propriamente dito voltado para a escrita, tá? Então elas já são uma autoridade na área de alfabetização. Se eu for escrever, se você estiver escrevendo aí, ou se eu for escrever um artigo de opinião falando sobre alfabetização, né? O processo de alfabetização, eu tenho que citar elas. E eu vou citar elas para poder argumentar usando a citação dela. Então esse argumento que eu vou usar é um argumento de autoridade, porque eu vou citar uma voz conhecida que domina a questão da alfabetização. Então você pode citar alguém que domina esse assunto que você está escrevendo no seu artigo de opinião aí. Se você citar alguém e depois mais abaixo você começar a argumentar, esse é um argumento de autoridade. É o uso de argumentos desse tipo que cria a imagem de um autor que conhece bem o assunto sobre o qual discorre, tá bom? Então o nome já diz, argumento de autoridade é quando eu cito uma autoridade no assunto do qual eu estou falando, ok? Então só lembrando, argumento de provas concretas é quando eu apresento fatos, quando eu apresento provas concretas, dados estatísticos, tá bom? E de autoridade é quando eu cito uma autoridade. Outro tipo de argumento, argumento de exemplificação ou ilustração. Que tipo de argumento é esse, gente? O que traz esse argumento? Argumento de exemplificação ou ilustração. O nome já está dizendo, né, gente? Eu vou dar exemplo, né? Eu vou ilustrar, eu vou dar exemplo do que eu estou falando ali, do conteúdo, né, do tema, da temática, eu vou ilustrar. É a utilização de casos concretos, casos que já aconteceram, né? Eu estou falando aqui mais uma vez, aqui eu vou voltar mais uma vez com a questão do número da população brasileira que está crescendo e tal. Então eu vou citar casos que já aconteceram no Brasil, certo? Mas são casos concretos, tá, pessoal? Para comprovar a minha afirmação. São casos concretos, verídicos, tá? Então eu vou exemplificar. Então esse tipo de argumento é um argumento de exemplificação ou ilustração. Você está escrevendo aqui e você diz assim: a exemplo disso, aconteceu em janeiro, isso. Então ali eu estou argumentando usando um exemplo, tá? Porque quanto mais eu argumento, quanto mais eu exemplifico, quanto mais eu ilustro que aquilo que eu estou falando é verdade, mais eu terei condições de convencer a pessoa que está lendo o meu artigo de que o que eu estou falando é verdade, tá bom? Então vamos para o próximo argumento. Argumento de causa e consequência. É a apresentação das consequências das ideias e dos dados apresentados. Ok, se eu estou falando que o crescimento desordenado da população causa problemas de infraestrutura, por exemplo, né? Então eu tenho que mostrar, tá? Eu tenho que apresentar as consequências das ideias, dos dados apresentados. Então eu vou mostrar a consequência. Olha só, a consequência disso é isto. Aí a exemplo disso aconteceu em tal lugar. Então esses tipos de argumento eles vão se fundindo, eles vão se misturando para dar mais força para teu argumento, ok? Para dar mais força para teu artigo, para tua tese. Então esse argumento de causa e consequência é quando você vai apresentar as causas
e as consequências das ideias e dos dados apresentados, tá bom? Então, por isso que geralmente esse tipo de argumento, eles se apresentam todos de uma vez no artigo de opinião, que é justamente para dar força, para ter o conteúdo, tá bom? Então, era isso, pessoal. A gente ia falar sobre artigo de opinião e sobre os tipos de argumentos, tá? A gente vê aqui a exemplo dos tipos de argumentos, quando você desce aqui, olha, argumento de provas concretas, que foi o primeiro que eu apresentei para vocês. Olha só, aqui abaixo tem logo vários exemplos, e vocês vão lendo e vocês vão compreendendo o que eu acabei de falar. Agora que vocês já aprenderam sobre os tipos de argumentos, tá? Os 4 tipos de argumento: argumento de autoridade, argumento de provas concretas, argumento de exemplificação e argumento de consequência. Eu quero que vocês lembrem das palavras-chave. Argumento de autoridade é quando você cita uma autoridade para poder exemplificar e dar força para a tua verdade, tá? Para o teu texto. Argumento de provas concretas, o nome já está dizendo concreta. É algo real, quando você traz dados, fatos, tá? Dados estatísticos. Isso são dados estatísticos, gente. São dados numéricos que são criados a partir de pesquisas que são feitas. Argumento de exemplificação. O nome também já está dizendo. É quando você dá exemplo, tá? Exemplos daquilo que você está escrevendo. Você vai exemplificando com fatos reais, concretos. E argumento de causa e consequência, quando você apresenta a causa e a consequência daquele fato que você vem discorrendo desde o início do seu artigo de opinião. Agora, pessoal, o que vocês irão fazer? Vocês irão lá fazer, nesse momento, responder deixa eu ver quantas questões vocês irão responder. Vocês vão responder 8 questões. Vocês não vão copiar no caderno, tá? A gente vai responder essas 8 questões. Vocês vão dar 1 até a 8, tá? Começa bem aqui, ó. Argumentação no artigo de opinião. Subi muito. Bem aqui. Deixa eu ver qual é a página. Aqui, ó. Na página 7. Começa aqui na página 7. Argumentação no artigo de opinião. Questão 1. Tá vendo aqui? Você não vai copiar as perguntas. Você irá copiar só as respostas no caderno, tá bom? Tá? A 2, a 3, só as respostas, pessoal. Não copia a 5. E vão copiar também essas informações aqui, ó, sobre os tipos de argumento, o conceito, né, dos tipos de argumento. Vão copiar também o conceito de argumento e argumentação, tá? Todos os tipos de argumento vocês vão copiar no caderno o conceito. Até aqui na questão 8, tá? Até aqui, ó, tá vendo? Certo? Vocês só não vão fazer a questão 9. Só a questão 9 que vocês não irão fazer. E façam essa tabelinha aqui também no caderno. Eu preciso que vocês mandem foto para mim dessa tabelinha para lembrar aqui no caderno, que é um esqueminha para você não se perder na hora que você estiver produzindo o seu artigo de opinião, ok? Então vamos copiar. Começa na página 7 e termina na página 10. 8 questões. Vocês vão copiar e responder e mandar foto para mim no meu PV. A proporção que vocês forem terminando, vocês já vão mandando para mim a foto, tá? A gente tem até a próxima aula de quarta-feira da semana que vem para terminar essa tarefa, tá? Porque na quarta-feira eu já vou pedir a foto, não vou esperar tempo para você responder. Então era isso, pessoal. Fiquem com Deus, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!